Um abraço a você que está nos acompanhando. Estamos começando mais uma edição do programa Inesp, o Irradiador de Ideias. Hoje, trazendo a advogada Giovana Correia e o doutor Adelino Freire. Vamos pedir à doutora Giovana que se apresente, por favor, doutora. Olá, Leno, doutor Adelino, doutor Juarez. Não tem problema. Vou começar de novo. Olá, Leno, doutor Adelino, doutor Juarez. Agradeço imensamente pelo convite. É, assim, uma grande honra compor aqui essa conversa com o senhor e falar sobre uma temática tão importante que é a regularização fundiária. Eu sou Giovana Correia, advogada pela Faculdade de Direito Milton Campos, presidente da Comissão de Regularização Fundiária da 69ª subseção da OAB, que engloba as cidades, as comarcas de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Sou membro também da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, membro também da Comissão de Direito Imobiliário, que está muito ligado também à regularização fundiária. Atuo atualmente no poder público da nossa cidade, diretamente com a regularização fundiária, e tenho um pouquinho de experiência aí sobre o assunto para tratarmos hoje. Como é modesta, né? Um pouquinho de experiência. Doutora, com certeza vai dar show aqui hoje. Doutor Adelino. Bom, e para se apresentar também, vou passar a palavra agora para o doutor Adelino Freire. Agradeço a palavra e agradeço aí o convite. É sempre bom falar sobre uma temática extremamente importante e eu sou advogado atuante aqui na comarca de Nova Lima e região metropolitana de Belo Horizonte. Então eu também sou um pesquisador, um estudioso também da área, né? Eu sou mestre em Direito Constitucional e também doutorando em Direito, pelo qual eu estou desenvolvendo algumas pesquisas relacionadas a essa área da temática sobre as regularizações fundiárias. E então tive esse convite, né, de participar, de integrar a comissão de REURB da OAB de subseção de Nova Lima, ocupando o cargo aí da vice-presidência. E temos aí um desafio muito, muito importante aqui na região, que é falar um pouco sobre, explicar, né, sobre esse brilhante procedimento que proporciona o direito de moradia, né, das pessoas, e tenho aí a honra de poder trabalhar esse tema aqui nesse programa. Doutor, eu vou pedir ao senhor que adentre um pouquinho esse doutorado. Pois bem. Ou se quiser falar antes um pouquinho também sobre o mestrado, não há problema, o programa é seu também. Pois bem, eu iniciei a minha carreira acadêmica, né, depois de alguns anos como professor, e comecei a iniciar o mestrado em Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre, na Faculdade de Direito Sul de Minas, e esse mestrado ele é em Constitucionalismo e Democracia, né, basicamente na área de Direito Constitucional, em que a minha temática da minha dissertação, pelo qual eu escrevi um livro também, ela iniciou, né, também falando sobre a dignidade da pessoa humana, sobre os direitos fundamentais, né, só que abordando de uma temática um pouco mais detalhada sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, eu acabei aprofundando esses estudos para falar sobre a judicialização da educação especial, onde eu tive aí, né, a honra de escrever um livro sobre esse assunto e que foi uma pesquisa desenvolvida aqui no estado de Minas Gerais, onde, através, né, de algumas metodologias, consegui desenvolver aí uma pequena contribuição para a atividade acadêmica, né, atividade de pesquisa relacionado à judicialização da educação especial. E agora, né, iniciando aí também, dando continuidade aos trabalhos da própria atividade acadêmica, eu iniciei o doutorado em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e estou desenvolvendo uma tese, né, uma pesquisa em que a minha pretensão, esse meu projeto, ainda, né, está no início dessa confecção, é estudar um pouco sobre o direito aí relacionado à moradia, sobre as regularizações fundiárias, né, que também é um tema extremamente importante dentro dos direitos humanos, direitos fundamentais, em que a gente vai abordar justamente, né, a minha pretensão é falar um pouco sobre esse procedimento de REURB aqui na região metropolitana, na cidade de Nova Lima, já adiantando nesse projeto, mas em que eu possa verificar, né, de maneira, através de uma pesquisa acadêmica,
se esse procedimento ele satisfaz, né, a integralização do direito de moradia que está previsto na Constituição Federal, e que meios para que esse procedimento de REURB ele possa se desenvolver, né, e resolver um problema muito sério, né, que acontece, né, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, né, o problema da moradia. As pessoas, às vezes, elas não sabem a diferença relacionada aí, a ter um documento, né, e muitas vezes a gente consegue estabelecer que o direito de moradia ele só se concretiza a partir desse registro, dessa matrícula. Até porque isso passa a ser um investimento por parte do próprio município, né, que pode contar aí com as transações imobiliárias a partir do momento que se há o registro, e também solucionar um problema que digamos que ele é um problema de todos os municípios, né, que é o problema da urbanização, o problema da moradia, o problema da informalidade dessa moradia, e que esses núcleos informais eles possam ser resolvidos e garantindo aí esse direito de moradia para os cidadãos, né, as pessoas que convivem nesse meio. Nós estamos percebendo aqui, a doutora foi muito, digamos, não, superficial, mas no bom sentido, né? E o doutor aqui, da mesma forma, ao dizer para a gente que ele fez uma pequena pesquisa. Pequena pesquisa deu origem a um livro. Então vejamos quanto pequena foi essa pesquisa. E aqui, doutores, nós vamos falar também, o assunto é extremamente importante, mas nós não podemos esquecer também que o pessoal está saindo da roça e vindo para a cidade. E nós estamos com problema de mão de obra lá, onde todo o nosso material é produzido, toda a nossa comida é produzida. Então veja que é bem difícil esse assunto, mas eu sei que todos dois terão condições de enfrentá-lo bem. Mas vamos dar uma sequência então e vamos falar, doutora, como que é essa sua comissão na OAB? A sua não, dos doutores. A nossa comissão, né, doutoria? Quando eu falo a nossa comissão, é no contexto bem amplo mesmo, não só da gente que está aqui, minha que assumiu o cargo de presidência, do doutor Adelino, que atualmente está como vice-presidente da comissão, porque a comissão da OAB, ela visa de fato propagar bastante informação, não só para a classe dos advogados, né, que estão atuando ali diretamente nos processos, mas também para a população no contexto em geral. Então, você não precisa, de fato, ser advogado para compor uma comissão da OAB. Inclusive, na nossa comissão de regularização fundiária, nós temos diversos membros consultivos, pessoas que atuam como membros consultivos, porque a gente vai entender um pouquinho melhor aqui que a regularização fundiária, ela é muito multidisciplinar. Se alguém chegar para o senhor, doutor, e falar que vai fazer uma regularização fundiária sozinho, não acredite, porque isso não é verdade. A gente tem diversos profissionais atuando na REURB. Então, a Comissão de Regularização Fundiária da nossa OAB, ela surgiu esse ano, né, na atual gestão, ela é recente. Anteriormente, a regularização fundiária ela era abordada dentro da Comissão de Direito Imobiliário, mas dada a complexidade do tema, né, a relevância do tema e a atualidade do tema, principalmente para a gente aqui no contexto da cidade, né, da nossa região de Nova Lima, Raposa e Rio Acima, tem se tornado mais comentado nos últimos anos, não era tão comentado assim. Então, a doutora Fernanda, que inclusive quero agradecê-la pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho, em uma conversa que tivemos, entendeu que havia necessidade de constituir essa comissão. Então, nós fomos... Esteve aqui conosco, esteve, eu assisti. Ela inaugurou o programa com a OAB. Estamos aí com um pouco mais de 20 comissões, então, assim, tem assuntos para serem tratados em todos os aspectos. Então, a nossa comissão, nós fomos empossados em abril desse ano, né? Apesar de já ter iniciado o ano sabendo dessa disposição, dessa possibilidade, fomos empossados em abril. E estamos, né, bastante empolgados para tratar sobre o assunto, principalmente para poder trazer informação para a população e para os profissionais que atuam na área, porque muitas das vezes a população tende a não aceitar muito bem o processo de REURB pela questão da desconfiança. Uhum. Não é um projeto, apesar de quando a gente começa a estudar e entender que o projeto é de extrema importância, ele traz um acesso à moradia, à dignidade da pessoa humana,
ele não é muito bem aceito pela população pelo receio, pela falta de informação de fato. Mas né, a prefeitura, o município vai pegar a minha casa, eles vão aumentar o IPTU, eu não quero sair daqui. Então, né, doutora Adelino, é uma frase que a gente escuta muito ao ter esse contato com a população. Então, o nosso objetivo é, de fato, capacitar não só profissionais da área, mas também a população que está inserida nesse contexto de REURB e que quer entender um pouquinho mais de como funciona. Sobre a nossa comissão, nós temos a nossa diretoria, né, que foi constituída, que foi direcionada. Atualmente estou como a presidente, doutora Adelino na vice-presidência, e também temos o nosso secretário, o doutor Vitor, que tem atuado, né, nas questões institucionais, nos ajudando bastante, fazendo com que as coisas possam caminhar. E aí temos os membros, né, que são integrantes da OAB, da nossa subseção, e como eu já havia mencionado, os membros consultivos, que podem ser advogados de outras subseções, de outros estados, inclusive, estamos com uma inscrição de um outro estado, e atuantes de outras áreas, de outras categorias que querem entender melhor o que vem a ser uma regularização fundiária, tais como, né, corretores de imóveis, arquitetos, nós temos também na nossa comissão. Então, o pessoal do cartório de registro também, que é super importante, a gente tem que ser muito amigo deles para que as coisas consigam andar de uma maneira satisfatória. Então, já deixo inicialmente esse convite para profissionais que não precisam atuar na área, mas que queiram adquirir conhecimento para que possam integrar essa comissão e somar junto com a gente. Doutor, o senhor acha que tem algo a ser complementado? Eu acredito que a doutora Giovana, ela, né, disse até, né, muito além daquilo que era basicamente aí dentro do nosso contexto, mas acredito que a comissão ela tem, né, um objetivo muito válido, muito importante, que ela se desenvolve aí também a partir de um estudo, né, sobre, é claro que é uma temática muito nova. Quando a gente fala sobre a regularização fundiária, nós estamos falando assim, é algo que há muito tempo que se busca através do poder público, de políticas públicas, porém a REURB ela é um procedimento até novo, né, que agora que os municípios eles estão começando a se desenvolver, começando a aplicar na prática, e por isso é que ainda surgem muitas dúvidas, né, e tem assim muitos impasses, né, a gente se depara com situações novas a cada dia. Então, eu tive uma experiência de uma REURB e por ela a gente percebe que realmente assim não existe nada fácil, nada rápido. Então, o estudo, a participação coletiva, em razão dessa multidisciplinariedade, né, que é algo realmente assim de todo tipo de regularização, seja ela regulação fundiária ou regulação de imóveis, né, individuais, elas também partem dessa necessidade aí de vários profissionais. Então, acredito que essa comissão ela tem um brilhante trabalho aí dentro dessa perspectiva. Ótimo. Doutora, o que é a REURB? Ótima pergunta, doutor. Seguindo o que está, né, na legislação, na Lei 3465, que é a lei que vai reger, né, que rege esse procedimento de regularização fundiária, basicamente no que está posto, nós temos que é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam incluir um núcleo urbano informal ao ordenamento territorial e titular os seus ocupantes. Então, pelo que está na lei, a gente já consegue entender claramente que a REURB ela vem a ser um procedimento extremamente multidisciplinar. A gente precisa de medidas jurídicas, de medidas urbanísticas, ambientais e sociais e ter, de fato, numa regularização fundiária, todos os profissionais dessas áreas para atuarem conosco para que a gente consiga chegar a um resultado satisfatório. Então, partindo um pouco do contexto histórico sobre isso, né, nós temos a Lei de Parcelamento de Solo, né, a 6766, que vem para regularizar, para trazer como que aqueles parcelamentos eles devem ser feitos. No caso, seria algo anterior à prática. Né? Nós temos ali que os princípios e as regras que um parcelamento deve seguir para que ele possa existir. Mas nem sempre ele foi aplicado, nem sempre ele foi feito. Nem sempre, na maioria das vezes, ele foi seguido. Existem casos em que existe, de fato, um projeto que, na prática, ele não foi aplicado. E o que fazer com essas pessoas? O que fazer com esses núcleos que já estão ali extremamente consolidados? Pessoas que residem naquele núcleo há mais de 20 anos. Núcleos, inclusive, com uma estrutura mínima aceitável,
mantê-las ali naquela irregularidade, né, e não ceder apenas um registro, não seria uma opção. Então a REURB, ela vem talvez como um remédio para aqueles núcleos que surgiram, né, de forma desordenada, de forma irregular, para que esses núcleos, ao invés de serem desconstruídos, para que eles possam atuar de forma regular, para que eles possam ter o mínimo ali, né, que uma pessoa, que uma população, que um beneficiário, que é assim que a gente, né, chama os munícipes que estão ali participando de um processo de regularização fundiária, para que eles possam ter acesso ao mínimo. Então, a REURB, além de incluir aquele núcleo no ordenamento territorial, porque muitas das vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa no cartório sobre aqueles núcleos, a gente encontra uma grande fazenda, uma grande gleba, aí você pega o que encontra no cartório, o que está no físico e fala, uai, onde que eu tô aqui? Então o objetivo é esse, trazer, seria ao contrário, né, do parcelamento, é trazer para o que está no papel a realidade física e não o que está, né, na realidade física para o papel. Então seria basicamente isso, trazer para o que está, para registrar no cartório de fato aquela realidade física que a gente tem daquela comunidade e trazer mais dignidade para aqueles beneficiários, porque muita gente entende que a regularização fundiária é apenas a titulação. Mas se a gente pegar o que está na legislação, tá ali. E titular os seus ocupantes. Então tem um I ali que não é o objetivo principal, não é só entregar título. Tem toda uma série de estudos, de projetos que precisam ser entregues, inclusive, né, anterior à titulação, para que a gente possa garantir para aqueles beneficiários o mínimo. O acesso à água, o acesso ao esgoto, a iluminação pública, a segurança. Então, acredito que é um processo muito importante para que a gente consiga trazer o mínimo para essa população. E o que eu sempre falo é que o direito à moradia, ao meu ver, é a porta de entrada para todos os outros direitos. Sem o direito à moradia, você não consegue ter sua segurança. Uhum. Se você vai num posto de saúde, doutor, fazer, né, o seu cadastro, eles vão pedir o seu comprovante de endereço. Se você quer matricular o seu filho na creche do bairro, eles vão te pedir um comprovante de endereço. E se você não tem? Uhum. Você fica à mercê dos outros direitos que também deveriam ser concedidos. Então, é uma importância extrema, até mesmo para investimentos que possam ser feitos futuramente naquele bairro, porque o empresário, ele não quer investir num bairro que não está regularizado, né, correndo o risco de perder todo aquele investimento depois. Então, a REURB é isso. A REURB é para quem gosta de gente, é para quem gosta de direitos, é para quem gosta de garantir o mínimo para as pessoas, né? Que ótimo. Volto então com o Leno. E nós estamos aqui recebendo hoje a advogada Giovana Correia e o também advogado doutor Adelino Freire. Vamos fazer um cortezinho aí, um comercialzinho e depois a gente volta, tá bom? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente.
Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltamos aí com a nossa segunda parte, hoje recebendo os dois advogados, Giovana Correia e o Adelino Freire. Mas antes de continuarmos aqui com essa conversa espetacular que nós estamos tendo, muito aprendizado, sem dúvida nenhuma, o doutor Juarez está com uma peça aqui do Centro de Memória, né, doutor? Uma coisa aí que tem muita gente que não conhece, não. É isso, Leno. Nós estamos aqui com uma peça que recebia os carimbos. O que era carimbo? Toda movimentação processual, ela era antecedida por uma certidão, feita por um carimbo. Aqui eu estou com um carimbo que é uma certidão de intimação. Quer dizer, o juiz determinava a intimação de uma pessoa, o escrivão, ao emitir o documento próprio, ele batia esse carimbo dizendo: intimei ou expedi o mandado para tal. Isso é uma peça de museu já, né? Eu tenho certeza que a doutora novinha como é, não conhece. Já cheguei a usar, doutor. Já cheguei Olha, a usar. surpresa, né? No finalzinho, meu Deus. Mas nós temos certeza que muita gente não conhece. E essa peça, daqui em breve, vocês poderão visitá-la no nosso Centro de Memória do Inesp. Doutor, eu também não conhecia essa peça não, viu? Não, mas aí não é possível, né? Eu falei a doutora que a doutora, nós percebemos que é jovem. Agora o Leno não é tão jovem assim, mas vamos aceitar como sendo verdadeira essa informação. Se colar, embora eu não acredite muito, colar, hein? Bom, nós estamos, só para confirmar, recebendo aqui a visita da advogada Giovana Correia e do doutor Adelino Freire, que estão conosco aqui no nosso programa dessa edição, né, doutor? Isso. Doutores, vamos dar sequência, então, às nossas indagações, né? Primeiro, antes disso, eu quero dizer, estou aprendendo muito com ambos. Tá? É uma área que eu atuei muito pouco, né? Eu me aposentei, como nós conversávamos antes aqui, há 9 anos. E já estava chegando aqui na época, mas muito precariamente, um serviço cuidando de reúbe. Então, eu não tenho muita experiência. Hoje eu estou aprendendo bastante. Obrigado aos dois mestres. Doutores, primeira doutora, qual a área de atuação da comissão? A não sei que a senhora queira passar primeiro para ele. Eu vou fazer uma introdução e depois o doutor Adelino vai complementando, doutor. Acho importante também a gente mencionar que a gente traz a regularização fundiária para um viés social, mas existem 2 tipos, né, de regularização fundiária. É a regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. Então, partindo do pressuposto do que a doutora Fernanda sempre menciona para a gente, nos orienta, é que nós vamos ocupar todos os lugares que nos caibam e aqueles que não nos caibam também. Porque eu acho que essa temática é muito importante, né? E por ser recente, uma legislação recente, ela precisa ser discutida. Então, partindo do pressuposto que temos 2 tipos de regularização fundiária, a comissão de reúbe, ela tende a atuar nos 2 tipos de reúbe, independente, né, do objetivo e do viés que aquilo está ligado. Esclareça o que cada um, por gentileza. Com certeza. A regularização fundiária de interesse social, ela visa beneficiar aquele núcleo urbano informal, onde a maioria dos beneficiários que estão ali inseridos, que moram por ali, tem uma renda mensal inferior ao que é decidido, né? Estão em um aspecto de vulnerabilidade ao que é decidido por cada município. Aqui na região de Nova Lima, a gente tem essa faixa, essa média salarial de até 5 salários mínimos. Para o grupo familiar? Isso, para o grupo familiar. E aí é classificada a regularização fundiária de interesse social daquele núcleo. Então, os beneficiários não arcam com nenhum custo, a infraestrutura é toda fornecida pelo município e é denominada REURB S. Né, é o que a gente conhece ali na legislação e que a nossa comissão também pretende atuar, pretende auxiliar, e eu acho que é uma atuação mais para capacitação mesmo daquelas pessoas que estão participando, para que não percam a oportunidade de fazer parte desse projeto que certamente mudará a vida delas.
E a regularização fundiária de interesse específico, ela visa regularizar, né, e inserir o núcleo que também é um urbano informal, para aqueles moradores, para aqueles beneficiários, onde a maioria daquele núcleo, então assim, a maioria não é predominante, não é 100%, porque senão a gente nunca iria conseguir classificar um núcleo, mas onde a renda mensal daquela família ultrapassa esse mínimo exigido pelo município. Então nós temos esses dois tipos de regularização e a nossa comissão com certeza atuará nesses dois caminhos para poder auxiliar no que for possível. Perfeito. Doutor, o senhor gostaria de complementar, que o senhor estava comentando comigo antes do início do programa, que a sua área de atuação foi fora de Nova Lima, né? Poderia nos dar um exemplo dessa atuação? Claro, na realidade, quem atua, né, no direito imobiliário, quem atua aí na advocacia, regularizando imóveis individuais, acaba se deparando com situações que às vezes a gente fica sem uma solução, que muitas vezes aquele cliente ou aquela determinada pessoa, ela tem um imóvel situado num determinado local, né, numa propriedade, em que essa propriedade ela é pública. E quando a gente se depara nesse tipo de situação, a gente não tem opções, né, para essa regularização. Então a REURB ela trouxe essa inovação que ela permite ao próprio município, sendo o terreno público, né, que ela consolide essa propriedade, ela cria esse título, esse registro. Então, é muito comum, né, talvez, digamos que não só no interior de Minas Gerais, mas aí qualquer outro estado, e inclusive na capital, era muito comum antigamente a doação de lotes, né, então criava-se loteamentos, e isso às vezes passava daquela medida política, e às vezes, né, com muita boa intenção. Então, essas famílias situadas nesse núcleo, nesse terreno público, elas não teriam uma determinada solução para regularizar esse imóvel. Então a REURB ela trouxe essa possibilidade, inclusive pelo REURB social, que a doutora Giovana comentou, né, que ele vai ter como princípio básico a ideia, né, de uma família que não tenha condições financeiras e o início dele pelo próprio município. E da mesma forma, o município ele tem a oportunidade de regularizar também outras questões relacionadas à própria urbanização, né, que envolve também a parte ambiental, que envolve também a parte de saneamento básico. Então o município ele passa a ser um vetor a identificar quais são esses problemas do núcleo e que muitas vezes esse núcleo está situado em terreno público ou muitas vezes é um loteamento clandestino que iniciou fora, né, do cumprimento da Lei 6766 ou das legislações anteriores que abarcavam a própria regulamentação sobre loteamentos, e que isso acaba ficando aí numa situação sem uma solução. E esse problema da falta de solução, ele cria, né, uma insegurança para aquele morador, justamente porque ele não tem condições de negociar esse imóvel. Então aquele patrimônio familiar, ele acaba não passando, né, de gerações. Então ele vai ultrapassando gerações e todos irregulares. Então a REURB ela proporciona isso. E também, do ponto de vista econômico, a gente pode citar também da arrecadação municipal, das transações imobiliárias que podem surgir a partir desse registro. E por isso, o município ele tem que ver, né, ele tem que enxergar a REURB também como um investimento, né, e também como uma forma de garantia da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de moradia. E nós temos aí vários exemplos, né? Eu acompanhei direta e indiretamente alguns REURBs no sul de Minas, entre eles núcleos pequenos, mas que a gente percebe assim, um desconhecimento da população tão grande sobre essas informações que realmente as pessoas elas acabam tendo medo, né, de perder aquele imóvel, achando que a REURB é uma forma de que a prefeitura, né, ou o município ele vai tomar esse imóvel da família. Então, às vezes, aquele é o único imóvel da família, que a gente está falando de família carente. E essa situação, por incrível que pareça, eu não tenho os números exatos, até porque isso pode ser até objeto da minha pesquisa, né? Essa situação, ela talvez abarque aí quase 60% dos imóveis, né? Dentro de um município, dentro de um determinado núcleo
justamente porque a falta de regularização ela é muito comum, muito mais do que a gente imagina, porque a gente conhece aí centro de cidades, que todo mundo tem matrícula, né? Mas a grande maioria da população ela está situada nesses núcleos que não tem esse registro. E isso é um problema muito sério do ponto de vista urbanístico do município. Mas, doutor, olha que coisa interessante. Nós estamos numa cidade de mais de 300 anos e a senhora deve saber disso. Aqui em Nova Lima, a maioria das casas não estão registradas. Sim. Quem nelas moram não são os proprietários, legalmente. É óbvio que não tem como tirar uma pessoa que mora no imóvel há 40, 50 e às vezes mais anos, mas é necessário que se regularize. E ainda complemento a fala do doutor, passando que é importante que as pessoas saibam que elas não estão regularizadas. Porque é uma problemática que a gente encontra também, que muitas das vezes a gente vai fazer um plantão de atendimentos e já chega, né, aquela pessoa, né, sempre o senhor João, a senhora Maria, meio desconfiada e fala, não, eu não preciso participar disso, eu já tenho aqui a minha escritura. Aí entrega pra gente aquela escritura, né, de fato ela tem a escritura. Então as pessoas precisam entender primeiro... Um compromisso de comprimento. Um documento ou então todo um recibo, amassado, né? Apenas o recibo, Isso. né? Então existem vários casos que as pessoas não possuem aquele imóvel regularizado, mas elas não sabem. Então é um ponto importante também para a gente divulgar e passar essas informações para as pessoas, tanto, né, na diferença de posse, propriedade, para que elas entendam que uma escritura não traz de fato para elas a propriedade daquele imóvel. O proprietário é quem tem o registro. Exato, a matrícula, tudo certinho. Isso aí. Leno, vamos chamar então mais um intervalo com a sua voz possante? Vamos sim. Daqui a pouquinho nós vamos continuar essa conversa bacana aqui, né? Que está trazendo muita informação para todos nós. É rapidinho. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos hoje recebendo aqui em nosso programa a advogada Giovana Correia e o doutor Adelino Freire, que é que está engrandecendo aqui o nosso trabalho. Eu passo a palavra mais uma vez ao doutor Juarez. Sim. Então, Leno, nós vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, infelizmente. Que pena. Seria muito bom que nós pudéssemos continuar, mas sabemos que tempo é... Vamos colocar que tempo é dinheiro? Então. Seria mais ou menos isso. Mas vamos lá. Doutores, aonde a comissão está atuando agora especificamente em Nova Lima?
Ótimo. Se possível, nos apresentando um caso concreto e a solução desse caso. Ótima pergunta, doutor. Eu até brinco, né? Que aonde tiver REURB, a gente vai estar lá. Então, assim, a gente não tem um ponto fixo de atuação, até porque a REURB ela acontece em diversos núcleos, então não tem como a gente se manter estático e falar estaremos no endereço tal. Então, onde estiver passando por regularização fundiária, a gente vai estar presente. Às vezes nem sempre, né, de corpo e alma, como pode-se dizer, mas sempre prestando um auxílio aos moradores, aos profissionais que estão atuando nessa área. Aqui em Nova Lima, atualmente, a gente tem mais de 60 núcleos passando por regularização fundiária, e tanto a REURB específica quanto a REURB social, né, a EIAS, a gente tem acontecendo aqui na nossa cidade. É importante mencionar que é um processo muito burocrático. A gente ainda enfrenta, né, doutora Adelina, algumas problemáticas com relação a isso, porque a gente está ali concedendo a propriedade, então precisa sempre se fazer uma apuração muito minuciosa, né, sobre a história daquele lote, a história daquela família. Então, às vezes, parecem que as coisas não estão andando, mas por trás a gente está, assim, caminhando a todo vapor. Então, é importante passar um pouquinho disso para a população, que as coisas não estão paradas, as coisas estão andando. Demais desses 60 núcleos, né, que a gente tem atuado aqui em Nova Lima. E como a comissão ela ainda é recente, ela foi constituída recentemente, a gente foi empossado recentemente, a nossa atuação ela ainda está engatilhando para que a gente consiga se fazer presente, né, nesses núcleos. Atualmente, diversos bairros em Nova Lima estão passando pela fase de notificação, que é onde a gente informa os proprietários daquelas matrículas e os confrontantes que vai acontecer aquela REURB. Então, é um procedimento ainda inicial. Eu tenho auxiliado muitos moradores, muitos advogados, né? Porque quando a pessoa recebe uma notificação, ela fica assim, meu Jesus amado, é agora que vão me tirar daqui. Mas não é nada disso. A notificação é um termo jurídico que a gente precisa usar e que a gente precisa fazer porque está na legislação. Então, nessa fase, nesse contexto atual que a gente tem tido de notificações, a comissão tem sido muito ativa em auxiliar as pessoas e tranquilizá-las para que ela não implicará de fato na perda daquela propriedade, né, caso esteja tudo certinho. E a gente também está passando pela fase de cadastro, né, o cadastro social, que a gente também tem prestado apoio nessa questão. Algum caso específico aqui que tenha já acontecido esse trabalho e tenha tido uma solução favorável para as pessoas que estão ocupando os imóveis? Eu, pela comissão, né, atualmente, como a gente já começou esse ano, ainda não pela comissão, mas em virtude da minha atuação há alguns anos com a regularização fundiária, eu tive o prazer de participar de uma entrega de títulos aqui em Nova Lima, que é um evento emocionante. Eu falo que todo profissional que atua com REURB precisa participar de uma entrega de título, porque a gente sabe que não é só aquilo, o trabalho ainda continua, a infraestrutura ainda continua, aquelas pessoas ainda precisam ser assistidas pelo poder público. É o primeiro passo. É o primeiro passo e é aquele passo que mais emociona o beneficiário. A gente, né, presente nesses eventos de entrega de títulos, a gente tem diversos beneficiários que se emocionam, que falam com a gente, eu pensei que esse momento nunca fosse chegar, eu paguei esse imóvel a minha vida inteira, mas às vezes a pessoa até quer regularizar, mas é um processo tão burocrático para uma pessoa leiga fazer sozinho, que às vezes não chega até o final. Então eu participei desse evento de entrega de mais de 100 títulos aqui em Nova Lima, no José de Almeida. Olha. Ali aquele bairro, né, perto da entrada. E todos pensavam que eram proprietários. Todos pensavam que era. A maioria deles já chegavam com a negativa para mim, porque eu tive a honra de fazer tanto plantão de atendimento desses beneficiários, então eu tinha um contato direto com eles, e eu chegava e falava para eles assim, me conte a história do seu lote. Por que você chegou aqui? Como que aconteceu? Foi doação? Não foi? Existem alguns conflitos, né? Que eu atendo, assim, 11 irmãos. Mas a gente sempre busca uma solução melhor para esses casos. Então, esse caso que eu participei foi no núcleo José de Almeida, onde a gente teve um evento muito emocionante. Foi ali na quadra poliesportiva do José de Almeida, dada a dimensão, né, do evento. E a gente teve mais de 100 entregas de títulos de propriedade para os beneficiários que certamente se emocionaram bastante. E além disso, a gente ainda tem o apoio também da comunidade, da associação do José de Almeida, né, dos moradores de lá, porque eles cedem espaço, é um trabalho de campo, a gente precisa de uma aguinha, às vezes até de um cafezinho, mas foi muito importante
participar desse evento, porque a consolidação mesmo de que todo aquele trabalho valeu a pena. Interessante, agora vocês têm como mostrar, falar, olha, trabalhamos, vão lá no Zé de Almeida e vão ver como que a coisa aconteceu. E é o melhor exemplo de que as coisas funcionam, porque tiveram muitos beneficiários que chegaram pra gente e falaram, não, eu já tenho a minha propriedade, eu não vou participar. E eu não posso obrigar ninguém a participar desse processo. Mas ele não tinha propriedade, não tinha posse. Ele tinha apenas a posse. E aí, quando ele viu que o vizinho dele chegou bonitinho com a cartilha, né? Com a cartilha não, com o envelope, né? Com a matrícula registrada em nome dele, ele pensou, uai. Então, ele tem mais, alguma coisa aí tá mais do que eu. Então, chegaram beneficiários lá no dia do evento, mas eu não vou participar? Como assim? Meu vizinho foi chamado e eu não? O senhor não quis. Então, é um exemplo muito prático de que os beneficiários se interessam depois. A notificação foi feita lá atrás. Exato. E o plantão de atendimento, a gente faz mobilização seguindo os moldes ainda, não só de rede social, porque às vezes as pessoas são são pessoas idosas que não têm acesso. Então, a gente faz mobilização porta a porta. A gente faz, passa carro de som, faixa. Então, é uma mobilização bem ampla para que as pessoas possam saber que a REURB está acontecendo naquele bairro. Tá. Então é bom sinal de que a REURB existe, que ela está funcionando em Nova Lima e já apresentou trabalho. Doutor, alguma coisa para nós fecharmos a nossa reunião aqui na tarde de hoje? Ou melhor, doutor, a palavra é sua para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer aqui nessa oportunidade para falar sobre esse tema extremamente importante. E aí talvez um tema que também a gente possa considerar aí muito nobre do ponto de vista de pesquisa, né, de tudo aquilo que a gente tem que fazer os levantamentos e saber da história da população, saber de todas as informações sobre o núcleo, de como é que ela chegou naquela situação. Então, eu tenho aí a gratidão de falar sobre esse assunto sempre, de fazer um estudo mais aprofundado, pesquisas acadêmicas, e estou sempre à disposição, né, caso vocês queiram falar sobre qualquer outro assunto, e também aí através da comissão, né, para que a gente desenvolva aí algumas palestras, algumas cursos, né, e também o contato com a população, visando também esclarecer qual a importância e qual a necessidade do REURB em relação à cidade de Nova Lima e talvez aí aqui em toda a região. Muito bem, então vejam aí aqueles que estão nos assistindo que a REURB funciona e está propondo um trabalho para o futuro, para a regularização das situações que ainda se encontram pendentes de uma solução. Doutores, foi muito bom mesmo, agradeço a ambos pela participação e gostaria também de dar as boas-vindas ao Leno, mais uma vez. Nós estamos de volta aí, né? Isso. Mais uma vez aqui. O Leno está aí conosco, engrandecendo o nosso programa. Então eu retorno a palavra ao Leno para que ele faça o encerramento desse encontro com esses dois gigantes do direito, e direito eu coloco aqui, REURB. Pois aproveitando aqui que nós estamos entre advogados, daí eu fui intimado a voltar ao programa. Condução coercitiva. Isso. Viu o carimbo funcionando? Funcionando. Gente, nós terminamos mais essa edição do programa Inesp, o Radiador de Ideias, e hoje recebendo aqui esses dois advogados muito simpáticos, né? O Adelino Freire e a Giovana Correia. Ok? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leno. Obrigado, doutores. Muito obrigado.